Hoje a gente vai ver um tema que, inclusive, já tinha aula. Vocês vão ver que eu divido, né, a aula de diabetes, mas eu fiz questão de trazer aqui no ao vivo, porque teve atualização agora no final de 2024. Então, é uma aula que era necessária ter aqui para a turma de vocês. Diabetes, tá? É uma aula que eu sei que a maioria tem dificuldade, principalmente na hora de dar o tratamento, né? Entender aquelas insulinas e como que funciona mais ou menos o esquema. As complicações também cai bastante, complicações cetoacidose. Vocês vão ver que essa aula vai ter a parte introdutória na definição, a parte do rastreio, tudo que foi modificado e atualizado, o diagnóstico, a gente vai ver o fluxograma, entrar dentro um pouquinho da clínica, né? E ver o tratamento, que é o foco total dessa aula, principalmente, né? E na parte de complicações, que é outra parte imensa de diabetes, vocês vão ver na semana que vem, tá? Não no ao vivo, vou pegar uma aula que já tem gravada, na qual a gente fala bastante sobre cetoacidose diabética e todo o tratamento, assim como o estado hiperosmolar. E aí tem uma outra apostila de questões somente das complicações. Então, assim, eu acho que vai ficar mais proveitoso, tá? Vamos lá, eu fiz esse mapinha hoje mais cedo, trazendo principalmente essas atualizações que o Ministério da Saúde emitiu, tá? No dia 7, acho que dia 24/7/2024. Tem aqui no material, tá? Então, é uma atualização muito recente. Talvez não caiu nada na prova do final do ano, porque é aquela coisa, o Revalida, quando tem uma coisa muito recente, acaba não caindo na prova seguinte, né? Porque é pouco tempo de adaptação. Então, possivelmente na prova de vocês vai ter essas questões aí de diabetes. É um tema bem cobrado no Rivalida. Vocês vão ver que não são questões tão fáceis assim. Eu gostaria de falar o contrário. Você tem que pensar um pouquinho, principalmente nessa parte do tratamento, né? Ver se o paciente ele tem alguma afetação renal, se ele é obeso, porque aí você pode agregar outro tipo de antidiabético oral. Então, tem essas brincadeirinhas assim que dá para queimar um pouquinho a cabeça. Mas é de boa, tá? Confia em mim. Então vamos lá, gente. Diabetes é um tema dentro do bloco de clínica, tá? Como definição, uma coisa básica, tá? Por isso aqui a gente vai passar bem rápido, porque você já tem esse conhecimento. É uma doença metabólica, tá? Então altera todo o metabolismo do ser humano, caracterizado por picos, né, de hiperglicemia, resultante ou da resistência à ação da insulina nos tecidos, que é o diabetes tipo 2, né? Ali relacionado ao adulto, à obesidade, a estilo de vida. Então, essa pessoa obesa começa a ter resistência à insulina, é como se a insulina não estivesse fazendo efeito, ou também pelo déficit, né, da produção da insulina, que é mais relacionado ao diabetes tipo 1, que é autoimune. O pâncreas não produz a insulina. Por isso que esse tipo aí de diabetes, geralmente o tratamento já é direto com a insulina, né? E aí, como etiologia, a gente tem esse padrão mais multifatorial. Tudo bem que é principalmente associado a fatores ambientais, como que é o seu estilo de vida, se você pratica atividade física, como é a sua dieta, né? Mas também tem esse fator genético, porque a gente tem a diabetes autoimune. Então, pessoas que têm parentes com diabetes já têm um fator de risco. Então, começa a fazer um rastreamento prévio, né? A gente vai ver essa parte do rastreamento. Então, isso é a parte inicial da diabetes. Depois a gente tem essa classificação aqui, ó, que é uma classificação também que você deve lembrar da faculdade. A gente tem o diabetes mellitus tipo 1, e como eu falei para vocês, o tipo 1, pensa, tipo 1 é o primeiro. Então, é aquela diabetes que está relacionada à produção da insulina. A gente tem aqui um pâncreas, e o pâncreas não consegue produzir a insulina. Então, a gente tem um defeito na produção. Na produção. Então, é um tipo de diabetes autoimune. Pacientes com diabetes tipo 1, você pode ir atrás, mas geralmente tem outras doenças autoimunes. Tem um hipotiroidismo de Hashimoto, tem um lúpus. Então, é aquela cadeia de alterações autoimunes, né? Então, é mais associado com infância, adolescente. Geralmente, o paciente descobre que tem diabetes tipo 1, como, gente? Quem que lembra? Do quadro clínico que abre o diagnóstico de diabetes tipo 1. Quem é que lembra? Aquela criança que está com vômito, dor abdominal, náuseas, e aí está desidratado, chega no plantão, você faz os exames de laboratório e descobre que tem corpos cetônicos, né? A glicemia está maior que 250. Então, cetoacidose diabética é uma complicação mais associada à diabetes tipo 1 na criança, né, no adolescente, é a principal complicação que também dá o diagnóstico, né, que é quando a criança descobre. Já o diabetes tipo 2, gente, você tem que associar
com aquele cara mais gordo, sedentário, que passa o dia inteiro comendo fast food, né? Sentado no banco, sentado no sofá, assistindo televisão. Então, o tipo 2 é mais associado aos hábitos, né? Os hábitos de vida, não pratica atividade física, só come coisa ruim, tabagista, alcoolista, então é mais associado ao adulto. E a principal complicação que a gente vai ver nessa aula de complicações é mais o estado hiperosmolar, tá? É aquela hiperglicemia que chega a passar de 600, mas não tem presença de corpo cetônico, tá? Então é mais associado ao tipo 2. E esses outros dois aí que a gente sempre confunde, né? O LADA e o MOB. Lembrar que o LADA é uma diabetes autoimune, só que de início tardio. Então, é semelhante à diabetes tipo 1, só que no adulto. Então, é um tipo de diabetes tipo 1, né? Mas você vai ver que o paciente tem lá para 40 anos, 50 anos. Então, é mais tardio, né? É semelhante ao diabetes tipo 1, mas tardio. Então, é o tipo 1 do adulto, tá? E o MOD, ele ocorre menos de 25 anos. Então, é o diabetes tipo 2, mais da criança, mais do adolescente. É como se fosse o contrário. Saibam que existe, porque são tipos de diabetes, mas não cai numa prova para você dar um diagnóstico de LADA ou MOB, tá? Porque são tipos de diabetes que ainda estão sendo estudadas, pesquisadas, tá? E que não tem no Ministério da Saúde um tratamento próprio para cada um. É só aquela coisa, poxa, tem um paciente mais adulto, mas que tem diabetes tipo 1. Aí, esse nome LADA. Tem um paciente que é mais jovem, né? Mas tá obeso, tem resistência à insulina. Então é como se fosse o contrário, tem essas siglas, né? E o diabetes gestacional, que a gente vai ter uma aulinha só sobre o diabetes gestacional, é um tipo de diabetes, né? Que tá ali detectado durante a gestação. Então, a gente vai ver em gineco-obstetrícia. Perfeito, classificação, etiologia. E como que a gente faz o rastreio daquele paciente que a gente está com suspeita de diabetes, ou que tem tudo para ter diabetes, mas ainda não foi diagnosticado? Teve atualização. Tudo que está de vermelho foi atualizado. Então, presta atenção. Como que era antes? Antes, aqui no Brasil, o paciente adulto com mais de 45 anos começava ao rastreamento, normal. Então, uma coisa que foi alterado é a idade. Agora, qualquer adulto, a partir de 35 anos, você já pode fazer o rastreamento com uma glicemia de jejum, tá? Ou uma hemoglobina glicada. Você já pode fazer. Antes, não, era 45 anos. Então, isso aqui foi uma alteração, por isso que está em vermelho. Segundo ponto importante para fazer o rastreamento: pacientes com sobrepeso. O que é sobrepeso, gente? IMC maior que 25, né? Maior ou igual a 25. Ai, mas eu tenho IMC maior que 25 e eu não sou nenhuma obesa, né? Eu devo ter 25. Quando você diminui ali o peso, a altura, né? Você tem um sobrepeso. Só que o IMC não é sozinho, é quando está associado a pelo menos um fator de risco. Aí talvez você não entre aqui, né? Então, lembra, o segundo ponto importante para você fazer o rastreamento é ter sobrepeso mais um fator de risco. Qual é o fator de risco que te traz para esse alerta que pode ser um paciente diabético? Ter histórico de diabetes tipo 2 na família, ter hipertensão, ter dislipidemia, ter SOP, né, nas mulheres, síndrome do ovário policístico, ter sedentarismo, ter o HDL, que é o colesterol bom, né, menor que 35, os triglicéridos maior que 250, e agora foi adicionado nessa nova cartilha esses aqui, ó. O paciente ter alguma endocrinopatia, o paciente ter doenças pancreáticas, por exemplo, aquele paciente que tem aquela dor abdominal crônica, que foi feito vários exames e não encontra o que é. Ele tem uma pancreatite crônica, né? O tecido do pâncreas já se transformou em tecido fibrótico. Então, consequentemente, esse pâncreas vai deixar de produzir insulina em algum tempo. Então, já é um fator de risco. Pacientes com HIV, pacientes que têm uso de glucocorticoide, síndrome de Cushing, por exemplo, ou antipsicótico. Então, qualquer paciente que está aí em uso de antipsicótico, como o antipsicótico muda muito o metabolismo, e se esse paciente tiver sobrepeso, né, já é um indício para fazer o rastreio. Então, tudo isso foi adicionado esse ano de 2024. E aí, mulheres com histórico de diabetes gestacional. Teve o bebê, tudo lindo. Durante o pré-natal foi diagnosticado com diabetes gestacional. Não é que depois do bebê essa mulher volta 100% a como ela era antes. Não, tem que ter um cuidado. Essa mulher pode seguir com diabetes pós-gestacional. Por isso que ela entra aqui dentro do rastreio.
Depois, indivíduos com pré-diabetes. O que que é pré-diabetes? É aqueles indivíduos que os valores dos exames nem vieram normais, nem vieram como diabetes. Tá ali pré-diabético, né? Por exemplo, a glicemia de jejum tem que ser 126 para dar diabetes, né? Mas se der 125, poxa, tá a um pontinho. Não é diabético, mas é pré-diabético. Então você tem que fazer rastreamento. E aqui eu até já coloquei a frequência, anualmente. A gente vai ver já já a frequência, tá? E o quinto ponto, que também é atualização, ó, tá de vermelho, é essa escala de risco de diabetes tipo 2 que vai estar no material de vocês bem grande, ó. Agora o Ministério da Saúde colocou essa cartilha para você fazer com todo o paciente ali no meio do rastreamento. Você vai responder tudo isso aqui com ele. E aí, no final, tem aqui, ó, pontuação. Se essa pontuação for maior que 20, é muito alto o risco de ter diabetes. Se for de 15 a 20, é alto risco. Então, aqui, você tem que ter tome nota. Esse paciente ele tem que voltar anualmente, tá? Não tem diabetes ainda, mas tem pré-diabetes. Então, isso aqui, o Revalido não vai cobrar para você saber todo esse score aqui, toda essa avaliação de risco. Mas tem que saber que esse Fibrisc alto ou muito alto tem que ser rastreado anualmente. Então, vai me seguindo aí. São muitas atualizações, mas a aula ficou bem curtinha. Rai, como que eu faço o rastreamento? O paciente que é pré-diabético, eu vou chamar ele para fazer o rastreamento. Como que eu faço? Que exame eu faço? Você vai fazer glicemia de jejum, por isso que está vermelha, porque foi alterada, né? Foi adicionada, atualizada, e a hemoglobina glicada. Os dois, em conjuntos, ambos, sempre, se possível. Tem lugares, tem UBS, UPA, sei lá, o lugar que você for anotado para poder fazer o seu rastreamento, que não tem a hemoglobina glicada no laboratório. O que que você vai fazer? Não vai fazer nada? Não, você faz o que tem. Então, a glicemia em jejum, sozinha, se não tiver outra, já serve como rastreio. Então, a gente tem que fazer as duas em conjunto, sempre quando tiver recurso. Deu para entender? Se não tiver hemoglobina glicada, que é um parâmetro de laboratório mais difícil, né, de ter nos lugares simples, então você faz só um, a glicemia em jejum, tá perfeito. Com essa eu já consigo avaliar meu paciente, se ele segue sendo pré-diabético, se ele não tem pré-diabetes ou se ele já tem diabetes. Ah, e a frequência? Para todos esses pontos, eu tenho que fazer anualmente? Não, tem uma diferença. Olha só a frequência que foi aqui atualizada. A gente tem três tipos de frequência: a cada 3 anos, anualmente ou a cada 6 meses. Vamos ver um por um. Devagarzinho, com calma, respira, vai tirando o medo desse tema, que eu sei que é um tema que assusta. Foi um tema que vários de vocês pediram no privado para eu dar, então eu entendo a dificuldade. Mas olha só, respira comigo. A frequência, não é que eu anotei aqui qualquer coisa, digitei, peguei no material. Não, foi o resumo desse fluxograma que está na cartilha de diabetes. Assusta esse fluxograma? Um pouco, né? Mas olha que eu marquei uns pontos específicos de estrela. Toda estrela é algo que está novo, brilhando. Então você tem que prestar atenção. Antes da gente ver esse fluxograma, só entende uma coisa. O rastreio negativo, ou seja, você fez os dois exames e vieram os dois negativos, sem pré-diabetes, sem diabetes, você vai fazer nesse paciente que aprovou lindamente a cada 3 anos. É o mais simples de entender, né? Fez os dois exames, os dois vieram negativos, paciente dentro dos parâmetros normais. Para que eu vou ver ele anualmente? Ele não tem fator de risco, não teve fibrasco alto ou muito alto. Beijos, te vejo a cada 3 anos. Se o rastreio for negativo, mas tiver 3 ou mais fatores de risco, ou ainda tiver esse FIDRASC alto ou muito alto, que é essa caderneta aí, você vai fazer anualmente. É o de se esperar, né? O paciente ainda não tem diabetes, mas ele tem fatores de risco, tem essa FIBRASC alto, então daqui a um ano pode ser que ele tenha. É melhor ele vir daqui a um ano, né? Agora, se esse paciente, ele for, qualquer exame, der um resultado de pré-diabético, aí você manda ele vir anualmente também. E quando você tem um exame positivo, lembra que tem que ser dois exames, né? Alterados para dar diabetes. Se você tem só um e você faz o outro e não tem a confirmação ou vem negativo, mas você tem um exame pré-diabético e diabético, você tem que fazer a cada 6 meses um novo rastreio, um novo exame. Então, basicamente, tudo que está aqui no fluxograma, eu resumi ali, na frequência. Mas vamos avaliar esse fluxograma, que eu sei que ele assusta? É bem de boa, é fácil, mas teve muitas mudanças. Primeira mudança é que foi adicionada no rastreamento, ali no tipo de diagnóstico, né, o exame de diagnóstico, esse bonitão aqui, ó.
o teste de tolerância oral à glucosa em 1 hora, não em 2 horas. Em 2 horas já tem, né? Foi adicionado de 1 hora. Porque os estudos que fizeram, inclusive estudos internacionais, tá? Da OMS, mostraram que o teste de tolerância oral à glucosa de 1 hora, aquele mesmo que a mulher grávida faz, 75 gramas de glucosa, e vê em jejum, em 1 hora e em 2 horas, né? Foram mostrados estudos que o de 1 hora é o que tem maior acurácia, ou seja, é aquele que é mais fidedigno. Então, o que que o Ministério da Saúde do Brasil fez? Ah, deixou melhorar aqui o meu fluxograma. Senão vai ter muito paciente com pré-diabetes que não está sendo diagnosticado. Então, adicionaram esse teste. Aí, olha só o que que aconteceu. Aqueles pacientes, né, que entra aqui dentro do rastreamento, que não tem nenhum sintoma, mas entra aqui, ou tem 35 anos, ou tem menos de 35 anos, mas já tem sobrepeso, né, IMC igual ou maior de 25 e fator de risco, ou não tem sintomas, menor de 35 anos, fez o Febrasca ali, o fibrisco, e deu alta muito alto, faz o rastreamento, igual a gente comentou anteriormente. Como que é esse rastreamento? Você vai fazer com a glicemia em jejum ou com a hemoglobina glicada, ou com os dois, se puder. Você faz nesse paciente que você está rastreando, né? Vamos supor o João. O João, ele tem 35 anos, ou o João tem 34 e tem um fator de risco, tem hipertensão. Nesse paciente, você vai fazer a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. Vejam que os dois vieram alterados, ó. A glicemia em jejum, se deu 126, já é diabetes. E a hemoglobina glicada também, se deu 6,5, já é diabetes. Então, eu tenho dois testes diferentes alterados. Esse paciente é fácil, já tá com diabetes. Já tá com diabetes, tá? Depois, vamos para o segundo exemplo. O João, aqui, o mesmo paciente que a gente está comentando, fez a hemoglobina glicada, né? E a glicemia em jejum. E aí, um dos dois vieram alterados. Mas alterado não para diabetes. Aquele valorzinho anterior ao da diabetes. Ou seja, deu menor que 126, a glicemia de jejum, né? Só que deu maior que 100. Se desse menor que 100, era normal. Mas deu entre 100 e 125. Então, esse paciente ele tem pré-diabetes. Agora, nos pacientes que têm pré-diabetes, você faz ali mesmo o teste oral de tolerância à glucose. Porque é ele que vai ser o divisor de água. Dizer se você realmente é pré-diabético ou se você já não é diabético. Então, você fez o teste de tolerância à glucose, que a gente vai ver os valores normais, né? Mas só para você saber, se tiver dado maior ou igual a 109, que é o limite, esse paciente tem diabetes. Então, antes, ele só era considerado pré-diabético. Agora que foi adicionado esse exame, ele tem mais acurácia, esse paciente pode, inclusive, ser diabético, tá? Porque tem mais facilidade o corpo de sofrer essas alterações quando você faz o teste em 1 hora e não em 2 horas. Agora, se der um valor aí intermediário, que nem é normal, nem é diabético, ele vai ficar sendo pré-diabético. E aí, nesse pré-diabético, eu vou fazer um rastreamento de 1 ano. Todo pré-diabético é 1 ano. Agora vamos para o terceiro exemplo. Exemplo, aquele paciente, o Joãozinho, que tem 35 anos, ou tem menos de 35 anos, mas é hipertenso, tem dislipidemia, enfim. Você faz os testes, os dois, e os dois vieram negativos, aqueles valores bem baixos, e esse paciente não tem fator de risco, né? Tem menos de 3 fator de risco. Na verdade, ele tem, né? Mas ele tem menos de 3. Ou fizeram aí o Fibrisc e deu baixo ou intermediário, esse paciente não tem que estar aqui. Beijos, daqui a 3 anos eu te vejo. Agora foi adicionado. Se esse paciente que os dois resultados de laboratório vieram normais, mas ele tem 3 ou mais fatores de risco daqueles e fez o fibrisco e deu alta muito alto, ei, peraí, não vai para casa agora. Deixa eu fazer esse teste aqui que tem melhor acurácia, né? Então, você faz o teste de tolerância de 1 hora e tem possíveis 3 resultados, né? Olha só. Tem o resultado normalzinho, que é menor que 155. Então, beijos, vai daqui a 1 ano, volta. Tem o valor aqui de 155 a 208, que é o pré-diabético. Então, se é pré-diabético, eu vejo ele daqui a 1 ano. E tem o valor que dá igual ou maior de 209, que aí já é diabético. Então, vejam como alterou o fluxograma de rastreamento e de diagnóstico, incluindo esse teste de tolerância de 1 hora. Um paciente que não tinha nada, olha só, os dois vieram negativo, ao fazer o teste de tolerância à glucosa, ele pode cair dentro desse aqui, ó. Ele pode ser diabético. Então, esse teste de tolerância à glucosa, ele foi adicionado, olha aqui, ó, no nosso diagnóstico.
Então, você faz o teste para rastreio e, uma vez que deu positivo, você já dá o diagnóstico. Então, o diagnóstico anteriormente, do dia 12/7/2024, era feito de quatro maneiras. Ou você fazia a glicemia de jejum e vinha maior ou igual a 126, ou uma glicemia ao acaso maior ou igual a 200 com sintomas clássicos, que são os 4P. Quem é que lembra os 4P? Polidípsia, poliúria, polifágia e perda de peso. Esse daqui sozinho já é diabético, é o único que um alterado é igual a diabetes, a doença, né? A gente tinha o terceiro exame, que era a glicemia, depois do teste oral de glicose, 2 horas depois, né? Que aqui tinha que ser também maior ou igual a 200, e tinha hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, tá? Então, aqui era como era. Como ficou? Só adicionou uma coisa, gente, que é o que eu tô martelando na cabeça de vocês desde o início da aula. Ficou idêntico, mas a gente agregou essa glicemia de 1 hora. E os valores aqui é normal, 155, pré-diabético, de 155 a 108, e diabético, 209. Isso aqui tem que saber. Isso aqui vai cair na tua prova, porque foi o diferencial do diagnóstico, né? E depois de muitos estudos, olha aqui que eu trouxe até o estudo em inglês, que foi feito aí, né? Então, o Ministério da Saúde agora achou bonito ter mais um tipo de diagnóstico. Gente, dois testes alterados é o diagnóstico de diabetes, né? Então, você tem que fazer um, depois escolhe o outro. Escolhe o outro e faz. Se os dois derem alterados, você já tem diabetes, tá? Isso é importante. Sintomas clássicos são aqueles 4P que vocês já sabem desde a faculdade. Polidípsia, polifágia, poliúria, perda de peso. Mas a gente também tem aqueles sintomas sugestivos de picos de glucose no sangue, né? Noctúria, visão turva, cansaço, infecções recorrentes, candidíase, principalmente na mulher, né? Ou periodontites no homem, principalmente. Má cicatrização de feridas, uma albinúria transitória em paciente com diabetes 1, menores de 5 anos de doença, então tá raro isso. Então, os típicos é o 4P e aí que tem a desidratação a mais, né? Os sugestivos são aqueles que, opa, algo tá errado. Então, mais ou menos é uma clínica de um paciente com diabetes. E aí, gente, e o tratamento? O tratamento é, acho que a base da nossa aula, né? É a parte principal que eu acho que a maioria tem dificuldade. Eu vou tentar facilitar ao máximo, porque aqui vocês não precisam ser diabetólogos, nem endocrinólogos. Vocês só têm que saber mais ou menos o esquema do SUS, entender o que que é a insulina basal, insulina pós-brandial, as principais, e basicamente as indicações de cada remédio, a farmacologia, que é o que eu trouxe aqui. Com isso, vocês respondem todas as questões. Gente, o que que tem num tratamento de diabetes? Prévio a você fazer um esquema para um paciente, tem algo que você tem que avaliar, porque isso vai alterar o remédio que você coloca. Tudo bem que a metformina é a mais segura, é o padrão ouro, é a de primeira linha. Conforme esse paciente não vai batendo as metas, você vai aumentando a metformina e agregando outros antidiabéticos, né? Orais, antidiabéticos orais. Aí tem algumas situações que você não pode indicar outro remédio a não ser insulina, que a gente vai ver agora, tá? Só que antes da gente começar a falar do tratamento, a gente tem que avaliar o risco cardiovascular que esse paciente tem. A gente sabe que a principal causa de morte em um paciente diabético nem é nem a diabetes, é a complicação da diabetes no coração. É o infarto, é as placas de ateroma, depois, a segunda causa é a insuficiência renal, que causa a diabetes, tá? Então, o paciente não morre pela diabetes. O paciente morre pelas complicações da diabetes. Então, se você já sabe que um paciente está diabético, você vai começar o tratamento. É muito bom você saber se ele tem risco cardiovascular para você colocar um remédio que melhora a resposta da glicemia no coração. Então, vocês vão ver que teve uma adição de algumas coisas. Ai, precisa saber essa lista. Meu Deus, que difícil. Não, leiam. Olha como é fácil ter alto risco para doenças cardiovasculares. Você é diabético. Se você for homem e tiver mais de 50 anos e você tiver um diagnóstico de diabetes há 10 anos, você tem alto risco de ter um infarto. Olha como é simples classificar. Então, qualquer paciente com diabetes, gente, cá entre nós, tem alto risco de ter doenças cardiovasculares. O que que mudou? Mudou que agora pelo simples fato
de você ter uma alteração, qualquer uma dessas aqui, ó, nos órgãos alvos que a diabetes afeta com mais preferência, você já tem um alto risco. Então, é uma paciente feminina que não tem 56 anos, ela tem 40 anos, tá? Aí você diz, poxa, 40 anos, tem diabetes há menos de 10 anos, por que que é alto risco? Ela vai ser de alto risco se a questão te trouxer, olha só, uma albuminúria, que foi o que foi adicionado, ó, esses dois aqui, ó, albuminúria de 30. Imagina, você faz o exame de urina, e aí tem albumina, né? Albúmina na urina, e é um valor de 30 a 300. Isso aqui significa que já tem uma afetação precoce, tudo bem que é precoce, mas já tem uma afetação renal. Se tem uma afetação renal numa paciente que tem 40 anos, por mais que ela não tenha aqueles outros fatores de risco, ela já está com presença de lesão de órgão-alvo. Então, ela já é de alto risco cardiovascular. O outro que foi adicionado, mas é mais avançado, né? É quando já tem uma insuficiência renal mais avançada, é a taxa de filtração glomerular de 30 a 59. Geralmente a taxa de filtração glomerular é maior. Se está menor, se está de 30 a 59, significa que esse rim já não está filtrando. Para um rim não estar filtrando, é que ele já está com uma insuficiência renal crônica já um pouco avançada. Então, lembrem desses dois fatores aqui que foi adicionado dentro de busca de lesão de órgão-alvo. Nossa, Rai, como que isso cai na prova? Vocês vão ver, já caiu uma questão dessa no Revalida. A gente vai analisar. Então, assim, a prova não vai pedir para você avaliar se é de alto risco, se é de muito alto risco, porque a maioria dos pacientes com diabetes já são de alto risco. Mas vai trazer, talvez, essa clínica aqui, né? Da albuminúria de 30 a 300, que é algo precoce, ou da taxa de filtrado glomerular entre 30 e 59, ou menor, que é algo mais tardio, mas afeta o rim, né? E aí vocês vão ver que o de muito alto risco, já são pacientes que têm 3 ou mais fatores de risco desse. Então, é um paciente que tem 70 anos, homem, já é diabético há mais de 10 anos, e associado a isso tem hipertensão ou tabagismo. A maioria dos pacientes diabéticos são maiores de 50 anos, já tem tabagismo associado, obesidade, então qualquer paciente é muito alto risco cardiovascular. Mas aquilo que foi adicionado, que eu quero que vocês prestem atenção, é essa lesão aqui grave, ó, que é infarto, doença coronária, um AVC isquêmico e um ataque isquêmico transitório. Qualquer paciente que já tiver tido isso, associado a diabetes, associado a um diagnóstico maior de 10 anos, hipertensão, tabagismo, já é de muito alto risco, tá? Então, só para vocês darem uma interagida nessas atualizações, mas não percam tanto tempo assim. Saibam que existe e tá aí para isso, tá? Vamos lá, agora a gente entra dentro do tratamento, uma vez que a gente avaliou, né, a lesão dos órgãos-alvos, principalmente do rim, a gente entra aqui dentro do tratamento. Gente, o tratamento da diabetes, eu sei que é um pouco complicado, até porque quando você vai ver uma aula de cursinhos, ou sei lá, da faculdade de vocês, é muito complicado, né? Tentar acompanhar o raciocínio de um professor que dá 10 mil tipos de insulina, 10 mil tipos de remédio. Eu já tive muita dificuldade, eu fazia resumos e eu esquecia de ler meus resumos e eu esquecia tudo, tá? Então, quando eu pensei em fazer esse mapa mental, eu tentei em ser mais prática. Eu vou tentar voltar ali para a parte da fisiopatologia, para vocês tentarem entender de uma vez por todas isso aqui. Eu confio em mim que vocês vão sair daqui entendendo. Quando a gente faz um tratamento de um paciente com diabetes, primeiro que é interessante você entender que tipo de diabetes. Se é diabetes tipo 1, ela é autoimune. Não adianta você dar metformina para melhorar a resistência, porque não é aí. Diabetes tipo 1 não produz insulina, então você tem que dar insulina. Diabetes tipo 2, você pode começar com metformina, que é uma bigonina, associada a outros. Por último, você dá insulina. Mas o que que a insulina faz? Quando você pensa em dar um tratamento à base de insulina, você tem que imitar no teu corpo, né, no corpo do paciente, o que que a insulina produzida fisiologicamente pelo pâncreas faria. E a gente tem que entender que tem vários picos de insulina no sangue de um paciente fisiologicamente normal. Tem duas coisas que vocês têm que entender. Eu tenho a insulina produzida pelo pâncreas de forma basal. O que que é isso? Ela vai equilibrar o nível de glicemia no sangue basal, ou seja, você tem que ter um pico basal de insulina no seu sangue.
para aguentar, né? Todo dia ali, inclusive em períodos que você não está comendo. Então, essa linha aqui, ó, lilás, é a insulina basal do corpo de uma pessoa normal, que nem tem diabetes, tá? Porque depois a gente vai ter que imitar isso aqui com os remédios. Só que eu também tenho picos de produção em bolos de insulina pelo pâncreas após comidas. Então, após o café da manhã, eu tenho um pico de insulina. Eu tenho o pâncreas mandando a todo custo ali insulina para o sangue. Por quê? Porque aqui essa pessoa tomou um café da manhã e precisou de insulina para meter toda essa comida dentro da célula, né? A insulina faz isso. Se você ainda é um pouquinho mais baby aluno, você tem que entender que aqui tem as células, né? A comida só sai desse vaso sanguíneo. Por exemplo, um mel que você tomou com banana. A banana só vai ser absorvida e entrar aqui nessa célula se tiver uma portinha aqui, chamada GLUT, né? GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. Essa portinha, ela é estimulada pela insulina. A insulina abre a porta, ela é conhecida, a célula abre as pernas e aí entra o mel e a banana. Ficou pornográfico, mas é isso. Então, a insulina, ela faz isso. Ela é a pessoa, a visita importante que abre a porta da célula. Então, quando você come um café da manhã, bem caprichado, o pâncreas tem que produzir insulina para esse café ser digerido. Depois, outro horário, o almoço. E depois, outro horário, a cena, né? O jantar. Então, aqui é almoço e aqui o nosso jantar. Então, aqui eu tenho a basal e eu tenho a pós-brandial, que é após a comida. Então, a gente tem esses dois fluxos de insulina sendo produzidas fisiologicamente pelo pâncreas. Vamos pensar que esse paciente, ele, ó, já passou pela metformina, já passou por tudo, mas agora o médico preferiu fazer um esquema de insulina. A gente vai ver o porquê que o médico faz isso. Se ele escolher um perfil aqui de insulina, ele tem que associar sempre dois tipos de insulina, porque tem que imitar o tratamento fisiológico da insulina, né? A gente tem as insulinas basais, igual a insulina basal, essa linha lilás. Qual que é ela? A famosa NPH. A NPH é a insulina básica de qualquer médico da UBS, porque ela é mais econômica, ela tem uma proteção, um nível de proteção para o paciente não ter hipoglicemia. Então, vamos ficar com ela. A NPH é um tipo de insulina basal. Quando que a gente dá NPH geralmente no paciente? Ao acordar, porque a gente precisa manter isso aqui, ó, e aí vamos supor que geralmente depois do almoço, tardezinha, noite, a basal já tá, ó, caindo. Então você tem que dar de novo para manter a noite inteira até o dia seguinte. Então, a maioria dos tratamentos à base de insulina, você tem que fazer um esquema basal e um esquema em bolos. O esquema basal, você vai dar uma vez aqui e outra vez aqui. Ah, eu posso dar duas vezes no jantar? Duas doses? Nunca, jamais. Você pode aumentar um pouquinho a dose, se o paciente durante a noite tiver picos de hiperglicemia. Então, significa que a NPH, que é a basal, precisa ser ajustada. Mas você nunca pode dar três doses aqui, por exemplo. Senão o paciente desmaia de manhã, entra em hipoglicemia, sudorese, palpitações, entra em paro e morre. Então, lembra, você nunca agrega doses da NPH, você altera, você nunca agrega doses, você sempre altera o número de unidades, tá? Isso é importante. Então, NPH, que é a basal, você tem que dar principalmente duas vezes no dia. Para o dia inteiro desse paciente tá basal, a insulina legal. E depois das comidas, né? Para evitar o pico depois da comida, o que que você faz? Como as prandiais, ela tem uma liberação intermediária, demora de 30 a 40 minutos, então você indica sempre antes da refeição. Porque enquanto o paciente estiver comendo, a insulina pós-brandial começa a fazer efeito. Então, um esquema básico é usar a regular, a lispro, aspartate, glusina, né? Que é essas que tem S, que é de liberação intermediária rápida, você dá antes do café, antes do almoço e antes do jantar. Ou seja, antes das refeições. Porque essa aqui, como tem liberação rápida, tem umas que são ultra rápidas, ela vai evitar esse pico de insulina aqui. Esse é um esquema basal. Eu peguei aqui para vocês verem, até o ChatGPT do Sangue nos Olhos me ajudou. Eu falei, vamos supor que eu sou a médica do SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, com as diretrizes, faça o esquema mais acessível, levando em consideração a proteção, né? O nível de proteção que tem essas drogas, a disponibilidade dessas drogas no SUS, né? O que tiver ali mais fácil,
e, obviamente, as interações. Lembrando que a gente sempre tem que fazer um esquema de insulina que tenha uma liberação basal, para ficar assim, ó, e uma pós-brandial. A gente fala que é em bolos, para evitar isso aqui. Tem que ser os dois, esses dois aqui juntos. E aí eu fiz uma, só para vocês darem uma olhada. Olha só. Aqui, ó, no café da manhã, a gente tem aqui, ó, vou marcar primeiro a NPH, que é a basal. A gente tem no café da manhã, porque ela vai pegar toda a parte da manhã, tarde, de forma basal. É uma liberação bem lenta, então vai dar esse equilíbrio. E depois a gente tem outra dose da NPH na ceia, antes do jantar, depois do jantar. Isso, gente, o paciente, ele sai da UBS com esse esquema. Depois ele vai fazer controle. E depois ele tem que voltar para a UBS e você vai encaminhar para o endocrinologista para fazer ajustes nas doses. Mas, de entrada, é isso aqui. Você vai mandar NPH 0,2, 2 unidades por quilo. Se o paciente tem 50 quilos, você vai passar 10 unidades inicialmente. É basicamente isso que o médico da UBS faz, tá? E aí, a gente também tem que ter o esquema do bolos, que é antes das refeições, que a gente vai usar a insulina regular, de acordo com a UBS, né? O SUS é a regular. Então, antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar. Deu para entender? Geralmente, isso daqui é uma dose fixa, 6 unidades. Rai, esse paciente ele segue com taxas altas de glicemia. O que que eu faço? Modifico tudo? Não, respira. A primeira coisa que você vai modificar quando um paciente não tem uma aderência é a NPH. Porque a NPH é basal. Não adianta mudar a regular depois das comidas, se é o pico da insulina basal não está sendo controlado. Então, você não vai marcar nenhuma alternativa de questão de prova do Rivalida que diga alterar todas as insulinas ou começar a dar mais doses. Não, não é dar mais doses, é alterar a quantidade de unidade e principalmente da NPH. Uma vez que a basal está estável, aí você ajusta de acordo com a refeição que o paciente faz. Tá certo? Isso é o esquema básico, gente. Vamos lá. Como é que a gente vai indicar os remedinhos para os pacientes com diabetes? Tirando o diabetes tipo 1, que sempre vai ser insulina, né? Que é o que a gente fez em cima. O diabetes tipo 2, a gente pode, inicialmente, começar com a monoterapia. Aqueles pacientes de diagnóstico recente, né? Como base para o nosso tratamento, a gente vai olhar a hemoglobina glicada e os sintomas do paciente. Aquele paciente que foi recentemente diagnosticado com metformina, na maioria das vezes, ele vai ter uma taxa de hemoglobina glicada menor que 7,5. Então, você vai passar metformina, dieta, vai passar atividade física, e às vezes ele pode até reverter isso. Perfeito. Aquele paciente que tem entre 7,5 a 9%, você pode, inclusive, mandar ele com metformina e algum antidiabético oral, que a gente vai ver já já quais são eles, tá? Então, olha só, tem uma glicemia, né? É um pouquinho mais elevada, o paciente já mais obeso, pode até ter uma lesão de órgão-alvo, né? Então, você já adiciona um antidiabético oral. Esse aqui, mais pelas complicações da diabetes. Nem sempre você vai adicionar um antidiabético oral só porque o paciente está com uma glicemia alterada. Tem pacientes que estão ali na meta, mas já tem alteração cardíaca, já tem obesidade, então você vai ajudar ele com antidiabético oral. É só lembrar do Ozempic ou vários remédios de antidiabético, né, que os pacientes que nem têm diabetes tomam para emagrecer. Então, o antidiabético oral, ele te ajuda a nível sistêmico, tá bom? Só lembra disso. Você vai entender por quê. Calma que eu vou explicando bem de boa. Aquele paciente que tem hemoglobina glicada mais de 9, cara, mais de 9 é muito. Mas ele está assintomático. Então, dá mais uma oportunidade para ele. Segue com metformina e outro antidiabético oral, pela obesidade, pela doença cardiovascular, pela lesão renal. Mas manda ele fazer atividade física, vê se ele vai melhorando. Agora, pessoal, olha isso, olha isso. Aquele paciente que tem hemoglobina glicada maior que 9 e tem sintomas, aqueles 4P bem marcados, ou você fez um teste de glicemia e deu mais de 300, né? O paciente está mal, cara, o paciente está mal. Você não vai brincar com metformina, você já vai direto com a insulina, podendo adaptar a insulina mais a metformina. Mas aqui, você sempre vai indicar a insulina para esses pacientes que têm sintomas graves, que têm a hemoglobina glicada mais de 9, que tem os 4P, ou que em uma toma da glicemia veio mais de 300. Esses, eles não vão conseguir aderir o tratamento com a metformina sozinho.
Você tem que fazer um esforço de dar insulina, explicar a aplicação, porque essas células, elas não estão reconhecendo mais a insulina produzida pelo pâncreas, né? Então, tem que ser formulado aí uma insulina basal, outro antidiabético oral para ajudar, né, a diminuir o peso ou maximizar as complicações, né, minimizar as complicações. Então, qualquer um desses indícios aqui, vocês vão ver que a prova cobra bastante. É insulina direto, tá? Rai, qual é o antidiabético oral que eu vou indicar para cada paciente? Olha isso. Esses dois, aqui, ó, vamos entrar dentro da farmacologia, tá? Dentro da farmacologia, tem dois antidiabéticos orais que vocês têm que saber. Dois, que é o que o SUS disponibiliza. É os inibidores da SGLT2, que é aquele canalzinho de sódio glicose, que aqui a gente tem o dapagliflozina, que é o mais famoso, né? Ou empagliflozina. Qual que é o objetivo dele? Por que que ele é bom? Por que que você vai indicar ele em um paciente com diabetes? Porque ele reduz a progressão da insuficiência renal. Então, você já sabe, todo paciente com diabetes que tem alguma alteração ali a nível renal, tem presença de albuminúria, tem taxa de filtração glomerular diminuída, você vai botar metformina ou insulina, de acordo com aquilo dali que a gente trabalhou agorinha, e um inibidor da SGLT2. É isso. Além de reduzir a progressão da insuficiência renal, esse aqui também é um cardioprotetor. Ajuda o coração. Outro remédio que você vai ter que saber para essa aula é os análogos de GLP-1. Os análogos de GLP-1, olha só, é a siraglutida e semaglutida. É os dois principais que estão na modinha. Por que que eles são bons? Porque onde que você vai adicionar ele? Naquele paciente com diabetes que tem obesidade. Ele é muito bom para ajudar a perder peso. Então, você viu um caso clínico, um paciente com diabetes, assim, 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 assim. Se ele tiver uma hemoglobina glicada de 7, ou menor que 9, ou 9, sem sintomas, você pode seguir com a metformina, mas você vai indicar mais um desses dois aqui. Se ele tem obesidade, vai para o análogo de GLP. Se ele tem já alguma coisa renal, você vai para o inibidor do SGLT2. Trava a língua, vai ter que anotar num bloquinho, e é isso. Os dois, tá? Eles são benéficos para o aparato cardiovascular. Então, os dois são cardioprotetores. Esse aqui ajuda mais no rim e esse aqui ajuda mais nos adipocitos. É isso. É o resumo do resumo, bem mastigadinho para vocês. Qualquer um desses tratamentos aqui que vocês escolherem, né? Vocês vão ter que chamar o paciente em 3 meses para reavaliar ele, ver se as metas estão sendo batidas. Não foram batidas, vamos intensificar as doses, tá? Você pode fazer isso. Obviamente, você já vai dar para ele uma interconsulta com um diabetólogo. Mas a gente sabe, o Brasil não tem tantos diabetólogos, muito menos pelo SUS. Até esse paciente ver um diabetólogo, é você, Fih, que vai fazer tudo. Então, tudo que eu comentei com vocês está aqui, ó. Resumido aqui, ó. A escolha do segundo antidiabetólogo vai depender do que o paciente tem extra. Se ele tiver obesidade, lembra que é o IMC maior que 27, você vai indicar o AGLP1. Se ele tiver doença renal, né, de acordo com a diabetes, o nível de diabetes que ele tem, é o inibidor do SGLT2. E se tiver aqui risco, alto risco cardiovascular, a gente viu que os dois atuam muito bem, né? Então, o resumo é isso aqui, gente. Lembrar de reavaliar em 3 meses, intensificando o tratamento, se não estiver batendo as metas. E terapia dupla, ou seja, não é contraindicado você botar metformina e os dois. Terapia tripla. Pode ser, não tem problema. Esse aqui vai ajudar com a diabetes. Esse aqui vai ajudar com a parte dos adipocitos, né? E esse aqui vai ajudar com a parte renal. Então, aquele paciente que já está cheio de complicações, papoca os três e vai vendo. E aí, quais são as metas, Rai? Tem aqui. Isso aqui é decoreba, gente. Ah, o Rivalida vai pedir qual que é a meta. Não, mas pode ser que venha no caso clínico, para você meio que saber se ele já está batendo as metas ou não. Então, a meta para um paciente que está fazendo tratamento, está surtindo efeito, é a glicemia plasmática pré-brandial, ou seja, antes de comer, tá entre 80 e 130. A gente sabe que o normal é até 110, mas vai, ele tem diabetes, então deixa um pouquinho a mais. Aquela glicemia capilar 1 a 2 horas pós-comida, a gente sabe que está o pico da insulina. A gente pode
deixar ir até 180. Menos de 180 é a meta. E a hemoglobina glicada, o preferencial é ser até 7. Menor que 7, o tratamento está surtindo efeito. Lembra que isso aqui são metas de paciente com diabetes, tá? Mas é para a gente saber se está aderindo ao tratamento ou não. E as complicações? Cetoacidose mais relacionada a diabetes tipo 1, relacionada a crianças que não produzem a insulina, autoimunes, geralmente se desencadeia por uma infecção, né? E estado hiperosmolar, que é mais relacionado a diabetes tipo 2, a do adulto, sobrepeso, obesidade, fast food, né? Hábitos ruins. Isso é tema da nossa próxima aula, tá bom? E aí, gostaram? Foi de boa? Eu senti que foi gostosinha a aula.